verso 15. Romanos 8, versículo 15. Quem achou, diga emuná. Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre o que o Espírito Santo faz por nós. O que o Espírito Santo faz por nós. Romanos, capítulo 8, verso 15 ao 17 diz: Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se não somos filhos, então, ou melhor, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos entender que quem testifica na vida de uma pessoa que ela é filha de Deus é o Espírito Santo. Você pode perceber que no texto fala o Espírito com letra maiúscula, o E com letra maiúscula, e o Espírito com letra minúscula, o E. Quando é com letra minúscula, está falando do Espírito que está em nós. É o fôlego que Deus soprou em nossa vida. Amém? E aí, o Espírito com letra maiúscula, o E maiúsculo, significa o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Porque é Ele que testifica que nós somos adotados por Deus. Amém? E eu quero falar, querido, algo sobre esse Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo por intermédio de Jesus. Isso para que cada pessoa pudesse experimentar o sobrenatural na sua vida. Quando Jesus estava a partir, os discípulos ficam preocupados. O que seriam deles agora com a partida de Jesus? E eles perguntam para o mestre: e agora, como nós iremos fazer? E aí Jesus fala: eu preciso ir ao Pai. É importante que eu vá ao Pai, mas não se preocupe, porque eu, estando lá, irei pedir a outro que venha em meu lugar. E o nome dele é o Conselheiro, é o Espírito Santo. Amém? Então, quando Jesus parte, ele deixa alguém no lugar dele, a pessoa do Espírito Santo. E o que acontece? Quando a pessoa se converte, deveria incessantemente buscar conhecer as coisas do reino de Deus. E uma das coisas mais importantes do reino de Deus é conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque quando você conhece a pessoa do Espírito Santo, a sua vida vai ser transformada, você vai viver algo sobrenatural na sua vida. Então você está aqui nessa noite justamente para isso, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Tem pessoas que estão anos na igreja, não viram o sobrenatural. Por quê? Falta uma pessoa importante, é a pessoa do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está com você, o sobrenatural acontece, querido. Amém? Então, é uma das coisas mais importantes da vida cristã, é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina sobre o reino de Deus. E no reino de Deus você é filho, amado e querido por Ele. Amém? Amém, gente? Amém. Primeira coisa que eu quero compartilhar. O que o Espírito Santo faz em nós, pastor? Primeiro, o Espírito Santo nos dá a certeza que somos filhos de Deus. Você acredita que tem pessoas que ainda, elas congregam em vários ministérios, mas ainda elas não se sentem filhos de Deus? E uma das suas palavras é: eu não consigo, né? Será que eu posso,
né? E ela fica naquele será, naquelas dúvidas. Ela nem sabe se ela vai para o céu ou não. Porque ainda falta a pessoa do Espírito Santo na vida dela. Porque quando ela tem a pessoa do Espírito Santo na sua vida, o que acontece? Acontece algo sobrenatural. Amém, gente? Algo sobrenatural. Então, o que mais encontramos hoje são pessoas que são frequentadores de culto e que vivem as mesmas dúvidas e insegurança, igual os incrédulos. As pessoas que ainda não têm a certeza que são filhos de Deus, eles vivem até hoje frequentando e ainda ficam com as suas dúvidas, eles continuam ainda incrédulos, mas eu quero te dizer que nessa noite, toda essa dúvida vai cair por terra. Por quê, pastor? Porque, amados, o inimigo é sujo. Ele fica trazendo o seu passado. Ele fica trazendo as coisas que você fez, que desagradou a Deus ou ofendeu alguém. Mas quando você tem o Espírito Santo, esse acusador não age mais na sua vida. Por quê? Porque você tem a certeza que é filho de Deus. O ser humano, querido, sem o Espírito Santo entre si, independentemente da sua religião e origem, idade e raça, eles sofrem. A pessoa sem o Espírito Santo, ela sofre. Porque ele não sabe quem ele é, para onde ele vai. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo justamente uma identidade sendo restaurada na nossa vida. Amém? Tem crente aqui hoje? As dúvidas e medos foram um destaque na vida dos próprios discípulos de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus, gente, tiveram dúvida, tiveram medo. Por exemplo, Pedro. Pedro foi repreendido quando perdeu a sua fé e afundou no meio das águas do mar da Galileia. Ele teve dúvida. Ao primeiro momento ele fala, se é tu, mestre, mande que eu vá até aí. E Jesus fala, pode vir, Pedro. E quando Pedro começa a vir na direção dele, quando Pedro começa a caminhar sobre o mar, ele começa o quê? Ter uma experiência com Deus. Ele começa a ter uma experiência nova. Ele começa a caminhar como filho de Deus. Ele começa a agir como Jesus estava agindo naquele momento. Mas quando veio uma tempestade, quando veio a ventania, a Bíblia diz que Pedro olhou para a tempestade e começou a afundar. É assim que acontece com muitos crentes. Quando ele vê a dificuldade, quando vê a tempestade, ele começa a afundar na sua vida espiritual. Mas eu quero dizer que nessa noite, o Senhor vai te tocar e tomar pela mão. Como Jesus tomou Pedro pela mão e falar, vem Pedro, vem aqui, levanta. E Jesus vai levantar você também nessa noite em nome de Jesus. Porque ele teve dúvida, como qualquer um de nós pode ter dúvida, mas temos que ter a certeza que Jesus está com a sua mão estendida para nos levantar. Amém? Tomé somente creu na ressurreição de Jesus quando viu as marcas de pregos em suas mãos. E muitas vezes foi chamado de incrédulo. E até hoje tem um ditado, né? Que fulano é igual Tomé, porque ele só acredita vendo. Então, o próprio Tomé, gente, ele teve dúvida. Ele perdeu ali aquele momento de crer no Filho de Deus. E percebemos que esses discípulos, mesmo andando com Jesus durante 3 anos, ainda não tinha o espírito de fé, de coragem e de perseverança. Porque quem dá essas 3 qualidades é a pessoa do Espírito Santo. E eles recebem isso depois que Jesus parte e Deus usa poderosamente aqueles homens. Como vai usar a sua vida também. Você acha que você está aqui apenas para ouvir uma ministração? Você só está aqui porque não tem o que fazer em casa? Não. Você está aqui porque Deus quer te usar como usou os seus discípulos. Nós temos que entender, amados, se estamos nessa terra, nós temos que trabalhar para funcionar para Deus. Os animais funcionam para Deus.
Eu estava lendo um livro essa semana, eu estava lendo ontem, e o pastor estava dizendo que ele tirou um período de férias com a sua família no lago, na Austrália, e ele levava os seus cachorros, só que um cachorro, ele é preparado para a caça. E ele estava sentado, tomando ali o seu chá, lendo a Bíblia, e quando de repente o seu cachorro vem com um largato na boca, porque ele caçou no meio das árvores, achou um largato e sacudindo aquele largato, trouxe e colocou aos seus pés. Ele estava caracterizando no mundo dele, animal, que aquilo ali foi o prêmio dele durante a caça. Ele falou que aquele cachorro ficou rodeando o lago por horas, procurando aquele largato, e ele conseguiu pegar, matou e trouxe aos pés dele. Ele falou: eu não sou a favor desse tipo de comportamento, eu nem queria ver o que ele fez com aquele largato, mas ele fez aquilo que Deus criou ele para fazer, para ele ser um caçador, um cachorro de caça. A mesma coisa quando Deus criou o pássaro. O Deus criou o pássaro para que ele fazer o quê? Para ele voar, e ele voa. O peixe foi criado para estar o quê? No mar, e ele continua fazendo a sua função. E eu e você fomos criados para quê? Ser imagem e semelhança o quê? Na terra. E como eu vou ser imagem e semelhança de Deus na terra? Tendo a pessoa do Espírito Santo. E se você não é imagem e semelhança de Deus na terra, não está funcionando. Então essa é a noite de funcionar para Deus. A sua existência aqui na terra não é só para trabalhar, para ter comida, para ter sustento. É muito mais do que isso. É para servir vidas. E servir vidas é algo do coração de Deus. Amém? E a pessoa vai dizer: não, mas é o meu trabalho. Mas está servindo pessoas. Ah, eu tenho a minha empresa, mas é para servir pessoas. Quantos estão me entendendo? Ele sai da sua empresa: não quero trabalhar para ninguém. Ele abre a sua empresa, mas ele esquece que aquela empresa vai fazer serviço para alguém. O trabalho do ser humano não precisava ser de renda. Ele tinha que ser algo natural. Mas por conta do pecado, Deus falou: agora vocês vão comer do suor do seu trabalho. Quantos lembram disso em Gênesis? Está escrito, não está? Então, precisamos ter essa certeza que somos filhos de Deus. Precisamos ter o espírito da fé. Nós precisamos ter o espírito da coragem. Nós temos que ter o espírito de perseverança, que está tudo dentro do Espírito Santo de Deus. Amém? A certeza da salvação não pode vir por ninguém, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que convence que a pessoa é salva? O Espírito Santo. Tem pessoas que, se eu perguntar: você crê que você vai para o céu, que você é salvo? Ah, pastor, eu não sei não. Então hoje tem que mudar. Essa dúvida tem que cair por terra no nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo se comunica com o nosso espírito e não com o coração. Por quê, pastor? Porque o coração está sujeito a das mais variadas emoções. Todos os dias nós temos emoções. O Espírito Santo não trabalha nas emoções. O Espírito Santo trabalha no nosso espírito. Quantos estão me entendendo? Por que as pessoas estão sofrendo? Porque suas decisões não são no espírito, são no coração. Eles agem pelo coração, eles tomam as decisões pelo coração. Quando alguém essa semana me ligou: pastor, que tal fazer isso e isso? Eu falei: eu vou orar e vou jejuar por isso. E conforme for a resposta de Deus, eu vou fazer. Estou orando, estou jejuando, Deus não falou, então eu não faço. Fique chateado comigo, não goste de mim, vai embora, faz o que quiser. Mas eu decidi a ter a direção do Espírito Santo na minha vida. Então, eu não posso agir pela emoção. Pela emoção, joinha. Mas será que o Espírito concorda com isso? Será que o Espírito Santo está nesse negócio? Quantos estão me entendendo? Antes de fazer qualquer decisão, antes de fazer qualquer negócio, nós temos que pedir ao Espírito Santo se isso realmente está no coração de Deus. A certeza da salvação, ninguém pode colocar em ninguém. Quem vai testificar é o Espírito Santo.
Nós temos aí, toda quinta-feira, às 19 horas, a aula Conhecendo o Batismo. E aí o que acontece? Essas pessoas vão conhecer o batismo. E quando chegar o exato momento, o Espírito Santo que vai testificar que é a hora de descer nas águas e testemunhar que agora deseja ser uma nova criatura. Amém? Segunda coisa que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo nos traz um novo nascimento. Isso mesmo, ele traz um novo nascimento. Todo cristão verdadeiro conhece ou reconhece que o dia mais especial da sua vida foi o seu novo nascimento, ou seja, a sua conversão. Eu me lembro muito bem da minha decisão. Quando eu estava ouvindo a palavra, quando eu abri meus olhos, eu já estava lá na frente do altar, com meu coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus, eu desejoso de ter aquela mudança na minha vida, de parar de confiar em palavras humanas e confiar num verdadeiro Deus. E o texto foi Jeremias capítulo 15. Maldito é um homem que confia no outro homem. E aquela palavra entrou e eu falei, agora eu tenho que confiar em Deus, porque eu não posso mais acreditar em homens, porque a palavra diz que maldito, ou seja, aquele que vive debaixo de maldição é que acredita na boca dos outros, de outros homens, de outras pessoas. Nós temos que acreditar aquilo que vem da boca de Deus. Essa semana eu estava refletindo, eu ia gravar um vídeo a respeito disso, não tive tempo, e uma das coisas que Deus ministrou no meu coração foi: diga o que o vírus Covid faz e diga o que eu prometi em Isaías através do Filho de Deus. Porque lá em Isaías a palavra diz que sobre as pisaduras do Senhor Jesus todo o seu povo foi sarado. Então eu creio que aquele que mesmo seja contaminado, ele pode ser sarado. Por quê? Porque está escrito. Agora, como isso vai acontecer? É uma decisão. Você escolhe, ou acredita na morte, ou acredita na vida. E eu decidi acreditar na vida. Amém? Quem você decide acreditar, é assim que vai ser. É o que nós decidimos, gente. Não tem que fazer nada mirabolante, é uma decisão. A vida com Deus é uma decisão. Diga para essa pessoa ao seu lado: a vida com Deus é uma vida de decisão. Você tem que decidir ir embora, e seguir, e fazer aquilo que está escrito. Justamente no dia que vivemos a maior nossa experiência com o Senhor Jesus, somos colocados numa posição privilegiada. Qual é? Filho de Deus. Amado, como é bom lembrar do novo nascimento. O batismo é impactante na nossa vida, nos lembra. Eu não sei quantos já são batizados aqui, mas você para analisar como foi o seu batismo. O meu foi a coisa mais linda do mundo. Não foi por conta da ornamentação, não foi por conta da piscina, não foi por conta nada estético, foi aquilo que o Espírito Santo fez naquele dia na minha vida, que até hoje está dentro de mim, sabe, cada vez mais aumentando essa chama por Deus. Quantos estão me entendendo? Então, apesar de sermos nascidos de maneira biológica, nascemos mortos espiritualmente por conta do pecado original. Eu não sei quantos já ouviram sobre o pecado original, mas eu quero te falar o que é o pecado original. O pecado original foi cometido no Éden, gente. Quando Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus para reproduzir criaturas humanas com as características de Deus. Deus criou Adão com o objetivo de ele reproduzir outras pessoas como ele, a imagem e semelhança de Deus. Reproduzir outros homens, outras mulheres, como deuses aqui na terra. Porém, o pecado entrou. E como o pecado entrou no Éden, quando Adão pecou, Eva também pecou, ele perdeu a perfeição e passou a ser um ser humano conforme a natureza pecaminosa. Ou seja, passou o molde defeituoso que acabou reproduzindo tantas pessoas defeituosas como nós.
Por que nós somos defeituosos? Por conta do pecado original. Quantos estão me entendendo aqui? Por conta do pecado original, hoje nós somos pessoas defeituosas. E a única pessoa que pode fazer a transformação na minha vida e na sua vida se chama o Espírito Santo de Deus. Amados, filhos de Adão e Eva não tinham mais a semelhança de Deus. Não tinha mais. Porque no início era para eles terem a mesma característica que os pais, mas não tinham. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 5, verso 3, que aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Não foi mais a imagem, não foi mais a semelhança de Deus, foi de acordo com a sua semelhança. Você já percebeu que uma criança, quando nasce, ela começa a crescer e você começa a observar que ela tem a característica de alguém da família? Ou parece alguma coisa com o pai ou com a mãe? Quantos já percebeu isso? Amém? É o que está escrito em Gênesis. São imagem e semelhança do ser humano. Mas o original seria a imagem e semelhança de Deus. Imagine esse planeta, pessoas, a imagem e semelhança de Deus. Ia ser algo maravilhoso, gente. Nós fomos criados para ser deuses aqui na Terra. Mas por conta do pecado, deixamos de ser deuses para se tornar homens viventes aqui na Terra. E só há uma maneira de retornar à imagem e semelhança original, é entregando a vida para Jesus. E permitindo que o Espírito Santo faça uma transformação. Eu posso ouvir um amém? A única solução para o homem ser a imagem e semelhança de Deus é nascer de novo. É fazer o quê? Precisa fazer o quê? Precisa fazer o quê? Então, com a natureza carnal, o homem perdeu a capacidade de ter comunhão com Deus. Ele perdeu. E de perseverar guardando a palavra de Deus. Por quê? Porque o coração do homem passou a ser mau. O coração do homem, o nosso coração, desde que nasce, ele já nasce com intuito mau. Que isso, pastor? Nasce. Como é que pode? Um pinguinho de gente. A gente fala, não faz, ele faz. O coração é mau. Mas não é o mal de fazer maldade, mas é o mal do princípio original de Deus. Quantos estão me entendendo? Porque um dos princípios original de Deus é a obediência. A linguagem de Deus está através da obediência. Amém? Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Tito, lá no Novo Testamento, finalzinho. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, verso 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiados uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Amém? Tito, capítulo 3, verso 3 ao 5. Próxima quinta, traga papel e caneta, caderno e caneta e anote. Ou anota na sua Bíblia. Está falando que éramos pessoas totalmente ruins, vivíamos na maldade, na inveja, odiando uns aos outros.
Mas o que que houve da parte de Deus? Não por aquilo que você faz bem, não por aquilo que você faz de bom, mas por conta da misericórdia de Deus, Ele nos salvou e nos lavou através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que tira a maldade da pessoa. É o Espírito Santo que tira a inveja. É o Espírito Santo que tira as coisas detestáveis. Amados, eu tenho trabalhado e treinado uma equipe aqui toda terça-feira online, Academia de Leões, e uma das coisas mais fundamentais que eu tenho aprendido e tenho transferido é que se você quer ser bem-sucedido, você não tem que comparar a sua vida com ninguém. Você tem que olhar para a sua vida e desejar um lugar onde você quer chegar. E você tem que traçar esse lugar. Quantos estão me entendendo? O livro que eu estava lendo também confirmou a mesma coisa. O pastor dizendo, você precisa não olhar para outros ministérios. Você tem que escolher o ministério que você deseja e você tem que trabalhar até chegar a ele. E o que vai acontecer nessa trajetória? As coisas vão sendo renovadas pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Elas serão transformadas pelo Espírito Santo de Deus, até chegar à capacidade de ser aquela igreja que Deus sonha. Amém? Então precisamos entender que o novo nascimento é como uma ressurreição espiritual, onde o Espírito Santo toma aquele que estava morto nos seus delitos e pecados e transforma agora totalmente no seu interior. Então, quando uma pessoa vive no pecado, ela está morta. Amém, gente? Mas quando ela se converte, entrega a vida para Deus, Jesus, ele, através do Espírito Santo de Deus, ele ressuscita agora para viver uma nova vida e viver para a eternidade. Posso ouvir um amém? Então, essa pessoa recebe uma nova identidade espiritual, comprovando a sua filiação divina para começar a viver uma nova criatura. Ou seja, uma nova criatura, ela precisa ter novas atitudes, não as atitudes que usava anteriormente, mas atitudes que agradam o coração de Deus. Posso ouvir um amém? Nós precisamos entender que tudo o que nós fazemos aqui, o Senhor está olhando. Terceiro, o Espírito Santo nos dá o DNA de Deus. Quantos querem o DNA de Deus aí? Eu estou aí, nesse rumo também. Porque o conceito de nascer de Deus pode parecer meio confuso para muitos. Assim como foi para o mestre da lei, Nicodemos, que estava conversando com Jesus. Quantos conhecem esse texto? Amém? Aquele que não nascer de novo não vai entender as coisas espirituais, gente. Não vão possuir a salvação. Por que há muitas pessoas que não entendem? Pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não estou conseguindo. Claro, precisa da pessoa do Espírito Santo para entender. Precisa ter o DNA de Deus. Posso ouvir um amém? Porque se você não tiver o DNA, você não vai conseguir. O que você precisa para acessar a sua conta hoje? Hein? Uma senha. A mesma coisa, o DNA de Deus é a senha para decifrar as coisas espirituais. Então, só quem tem um DNA de Deus vai ter acesso às coisas espirituais. O ser humano, sem esse DNA, não será aceito no céu. Não será, ou seja, no reino de Deus, porque no reino de Deus exige um caráter espiritual. Nós não podemos mais viver como as pessoas normais. Nós temos que andar e falar e se comportar como filhos de Deus. Amém, gente? Nós precisamos tomar decisão. Nós temos que agir como os filhos de Deus. Não na soberba, mas como a pessoa de Jesus. Olhar o que Jesus fez e fazer igual. Posso ouvir um amém? Se eu quero ser filho de Jesus, filho de Deus, eu preciso agir como Jesus. E é muito importante, diante de você tomar uma decisão, você tem que fazer uma pergunta. Se Jesus estivesse aqui, qual seria a decisão de Jesus?
Se Jesus estivesse na minha situação, o que ele faria? E aí, amados, automaticamente você vai ter a resposta para o seu problema. Quantos estão me entendendo? João capítulo 3, verso 3. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 3, ele vai dizer: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer na água e do Espírito. Então não basta apenas entregar a sua vida, levantar a mão e ser batizado nas águas. Precisa ser batizado no Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? E como eu sei que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo de Deus? Quando a sua vida é transformada. Quando ela não faz mais as coisas que faziam anteriormente. Quantos estão me entendendo? Uma pessoa que diz ser batizado no Espírito Santo, ela precisa ter o DNA de Deus. Por isso que quando alguém fala sobre batismo do Espírito Santo, o agir do Espírito, eu creio, mas eu tenho que ver se aquela pessoa realmente tem a DNA de Deus. O que uma pessoa que fala que ela é batizada e cheia do Espírito Santo, mas ela continua trazendo problemas, envolvida em problemas, dá mau testemunho, dá a volta nos outros, vive debaixo de uma mentira, essa pessoa foi batizada no Espírito Santo? Hein, igreja? Porque a Bíblia diz que aquele que é batizado, o seu comportamento o quê? Muda. Ele tem a identidade de quem? De Deus. Então, se ele foi, então vamos olhar a sua vida. Opa, calma aí, tem alguma coisa errada. Como aqui foi e aqui não foi? E nós estamos assistindo vários escândalos acontecendo na mídia, com pessoas que um dia era fogo e hoje está sendo uma vergonha para o Evangelho. E o próprio Jesus diz: ai daquele que trouxer escândalo ao meu Evangelho. Quantos estão me entendendo? Caminhar com Deus é coisa séria. Quando eu decidi caminhar com Deus em 98, eu falei: é isso que eu quero para a minha vida. Eu passei 4 meses estudando a palavra de Deus, e tinha uma pessoa me orientando na igreja, eu participava da classe, e além disso, eu pesquisava mais, comprava livro por conta própria, respondia os questionários por conta própria. Eu não tinha ninguém me discipulando, eu não tinha ninguém me tratando como hoje tem célula, que cuida, que ora, não tinha nada disso. Era você e Deus e pronto. E aí eu falei: é isso que eu quero na minha vida. Eu quero ser um homem de Deus, formar uma família de Deus, para que o Senhor se agrade de mim. Porque eu estou aqui na terra para agradar a Deus. Quantos estão me entendendo? Eu tomei essa decisão. Eu tomei a decisão de ter identidade de Deus. E trabalho para isso, tem que pagar um preço para isso. Quem está me entendendo? Tem que pagar o preço. A Bíblia diz isso. Então, o que acontece? Em João aqui, Jesus está falando com Nicodemos, e Nicodemos: como é que pode eu, agora velho já, e entrar de novo, e nascer de novo? Como é que é isso? Jesus: não. É através do novo nascimento, na água e no Espírito. Ou seja, no arrependimento, na purificação, que é o batismo, e agora no Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? O que é o batismo nas águas? É um sinal da minha purificação e agora viver a identidade de Deus. É um sinal da minha purificação e agora em viver a vontade de Deus. Quantos estão me entendendo?
Então, amados, quem tem um DNA de Deus, além de receber o passaporte para a vida eterna, ele tem a capacidade de usar a sua vida, os seus dons nesse mundo para glorificar a Deus. Quantos têm talentos aqui? Pastor, eu tenho um talento, eu gosto de fazer isso. Levanta a mão aí. Pode levantar quem tem talento. Pastor, eu tenho um talento para isso. Então, esse talento, ele precisa glorificar a Deus. Porque quem colocou dentro de você foi Deus. Então, ele agora quer o quê? O fruto desse talento. Manifesta esse talento. Traz esse talento para acontecer, para que me glorifique. Então, o dom que você tem que manifestar a glória de Deus. Quantos estão me entendendo? Se você está numa empresa, alguém tem que falar assim, caramba, meu Deus, essa pessoa trabalha muito bem, ele chega no horário, ele sai, ele faz tudo certinho, ele cumpre as metas, poxa, não vejo murmurando, está sempre alegre, meu Deus. Sabe como é que fica o coração de Deus? É meu filho. Quantos estão me entendendo? Qual é o pai que não se alegra em ver o filho fazendo algo e é elogiado? A mesma coisa é Deus. Deus fica esperando eu e você tomar uma decisão, e Ele chega e fala assim, ai, é meu filho. Está vendo o diabo? Aí, ó. Tu perdeu, agora ele está me representando. A glória é toda minha. Quantos estão me entendendo? Quando eu manifesto o meu dom, eu estou glorificando a Deus. Então, o dom que está dentro de mim, eu tenho que manifestar. Por quê? Porque quando eu manifesto, o Senhor é glorificado. Posso ouvir um amém? Então, o seu DNA, querido, é manifestar a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, é uma jovem de Deus. Quantos estão me entendendo? Porque isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus. Que bom que todos pudessem entender isso. Teríamos hoje um mundo diferente. Teríamos hoje uma nação diferente. Quantos estão me entendendo? Então, aquele que tem um DNA possui, primeiro, novos e bons olhos para ver corretamente sem julgamento. A primeira coisa que a pessoa tem um DNA de Deus, ele tem novos e bons olhos para ver as coisas corretamente sem julgar. Segundo, aquele que tem um DNA de Deus, ele recebe novos ouvidos para ouvir com discernimento. O que é discernimento? É procurar entender a pessoa ou procurar entender aquela causa. Quantos estão me entendendo? Eu me lembro quando eu estava num seminário e eu estava dando aula. Eu não lembro se eu estava dando aula no seminário ou se eu fazia parte do grupo. Eu creio que eu fazia parte do grupo, da turma, se eu não me engano, de hebraico ou grego, não estou lembrado qual foi. E aí tinha um trabalho em grupo. E houve um rapaz que ele faltou, não pôde ir. E ele foi no outro dia. E parte daquele grupo, eu fiquei na minha. E parte daquele grupo já veio. Poxa, irmão, brincadeira, hein? Não veio ontem. Pô, estavam contando com você para fazer o trabalho, nós não apresentamos o trabalho porque uma parte era sua e não podia ser incompleta. E aí aquele jovem, aquele aluno chegou e falou assim, quero pedir perdão ao meu grupo, é porque ontem eu tive que sepultar o meu pai. Meu pai faleceu, teve uma morte de repente, não podia passar mais tempo, eu tive que sepultar. Que situação, sem discernimento. Porque com discernimento, o que ele tinha que fazer? Pô, querido, o que aconteceu que você não veio? Estávamos preocupados contigo. O que aconteceu? Agora, foi logo julgando a sua falta. Isso é falta de discernimento. Quem está me entendendo? Então, quem tem um DNA de Deus, ele tem novos ouvidos para ouvir com discernimento. Posso ouvir um amém? Aquele que tem um DNA de Deus, ele é novo e justo no falar. Ou seja, ele é ousado, ou seja, ele usa uma palavra de fé e não de murmuração.
Aquele que tem um DNA de Deus, ele tem uma nova fala e justa em manifestar a sua fé e não a murmuração. Amém, gente? Se você vê aquela pessoa murmurando muito, fique atenta, porque o DNA de Deus não está nela. Porque quem tem um DNA de Deus, está sempre esperando o melhor de Deus. Quem tem um DNA de Deus, ele não murmura, ele profetiza e ele age em favor daquela situação. Aquele que vive murmurando, ele não possui o DNA de Deus. Amém, gente? O mundo está dividido, aqueles que nasceram de Deus e aqueles que não nasceram. É assim que Deus separa a humanidade na terra. Aqueles que nasceram dele e aqueles que não nasceram. A vida de uma pessoa que foi regenerada possui alguns frutos verdadeiros. Primeiro, o seu comportamento é irrepreensível. Não precisa de repreensão. Ele é íntegro. Quantos estão me entendendo? Uma pessoa, quando é regenerada em Deus, ela tem alguns frutos verdadeiros. E um deles, o seu comportamento é irrepreensível. Segundo, os seus relacionamentos são saudáveis. Os seus relacionamentos são saudáveis. Hoje, pessoas sofrem porque não têm relacionamento saudáveis. Porque os relacionamentos saudáveis ajudam a você a alcançar seus sonhos e seus projetos. Eu estou lendo um livro de 300 páginas. Em um dos capítulos que eu estou lendo, se eu não me engano é o capítulo 17, ele diz que se você tem um sonho, você também precisa fazer uma lista de todas as pessoas que estão à sua volta. E depois você tem que identificar se essas pessoas nessa lista fazem parte do seu futuro ou do seu sonho. Se não fazem, por que você se relaciona com elas? E eu estou falando de um autor que, nível mundial, é um dos melhores líderes hoje de conquista empresarial, ministerial e de microempreendedor do mundo todo. Então, o que nós observamos? Que ele mostra o testemunho dele, quando ele começou a sua vida, o seu ministério, e ele fez isso. Deus falou: você deseja isso? Deseja. Então, John, faça uma lista das pessoas que você se relaciona. Então, John Maxwell senta na sua escrivaninha, escreve todo mundo que estava lá à sua volta. E aí, depois, Deus fala para ele: agora, marque as pessoas que vão fazer parte desse sonho. E ele diz no seu livro que foi a maior tristeza, porque muito menos que a metade eram pessoas que iam fazer parte do seu sonho. E aí Deus falou: são essas pessoas que você vai chamar para estar ao seu lado, para começar a orar, interceder pelo seu sonho. Por quê? Porque é importante saber dos nossos relacionamentos. Tem pessoas que o relacionamento com ela é amargo, é ruim. Tem pessoas que você se relaciona para, se ela caminhar contigo, todo lugar que ela vai, acontece alguma coisa ruim. É briga, é confusão, alguma coisa dá errado. Você passa ali toda vez, mas você está com ela, tu toma uma multa, acontece um acidente, arrebenta alguma coisa. Quantos conhecem pessoas assim? Sempre tem uma pessoa que é assim. Dizem aí no mundo que é aquela pessoa azarada, né? Mas são relacionamentos tóxicos. Por exemplo, você tem um desejo de fazer algo, e aí a pessoa fala assim: que nada, Elis, vai dar certo não, está acabado esse ano já, não vai conseguir realizar não. Amados, esse ano eu tenho visto muitos homens e mulheres de Deus realizando projetos que estavam há anos na gaveta e Deus abençoou. Pessoas que botaram a sua fé em prática. Pessoas que falaram assim: eu tenho a identidade de Deus e agora eu vou para frente.
Então tem pessoas que ela murmura, tem pessoas que você fala para ela, olha, faça parte, nós temos um alvo, 200 vidas até dezembro. Ah, será? Sai de perto, querido. Sai de perto. Porque tem pessoas que estão achando que o anticristo é aquele que vai se levantar, trazendo uma grande ordem mundial para destruir o evangelho e a igreja. Não. O anticristo é aqueles que deixaram de quem crê em Cristo e agora está contra a obra dele. Todos aqueles que se levantam, estão contra a obra de Deus, são anticristo. Quantos estão me entendendo? O anticristo não é aquele que vai se levantar numa grande ordem mundial, não. Eles já estão dentro da igreja. Às vezes está dentro da sua casa. Quando você fala algo, eles não acreditam. Quando você fala algo que Deus vai fazer, ele não crê que Deus vai fazer. Ele já é o próprio anticristo. Quantos estão me entendendo? O anticristo é aquele que está contra a obra de Deus. Terceiro, uma pessoa regenerada, ela possui frutos verdadeiros. Qual é o terceiro? A sua aparência se torna referencial. Ela se torna uma referência na família, se torna uma referência no trabalho, ela se torna referência no bairro, ela se torna referência na vila, ela se torna referência no condomínio. Posso ouvir um amém? Essa pessoa é você. Amém. Sabe a outra característica, o outro fruto verdadeiro? Ele não vive de altos e baixos da fé. Ele continua aquecendo todos os dias a sua fé em Deus. Um dia ele acredita, outro dia não acredita. Não é assim. O fruto verdadeiro daqueles que nasceram em Deus, a fé dele está sempre em cima. Ele está sempre acreditando que o Redentor vive, que o Redentor vai agir, que o Emanuel, Cristo, está conosco todos os dias. Ele disse, permanecei em mim até o fim dos tempos, e eu estarei em vocês. Precisamos crer nisso, amém, gente? Aquele que tem um fruto verdadeiro, ele não fica, uma hora ele tem fé, uma hora não tem, uma hora... Não é assim. E se nessa noite há alguém assim, se alguém que está vendo esse vídeo também é assim, em nome de Jesus, Deus vai trazer cura à sua fé hoje. E como se cura a fé, pastor? Ouvindo a palavra de Deus. Eu sou muito seletivo naquilo que eu escolho para a minha vida. Por quê? Porque eu escolho aquilo que vai alimentar a minha fé e o meu espírito. Quem está me entendendo? Aquilo que não faz, querido, eu elimino da minha vida. Porque eu tenho a identidade do Filho de Deus. E com certeza, Jesus não ia ficar sentado no sofá, Jesus não ia ficar sentado no sofá vendo. Não sou contra, você pode, mas você tem que saber fazer seleções do que você está vendo. Quantos estão me entendendo? Precisamos fazer seleções. Por último, o fruto verdadeiro é quando uma pessoa comete uma falha e na sua consciência fica a voz do Espírito Santo falando sobre aquele erro. E automaticamente, imediatamente, essa pessoa se arrepende. Posso ouvir um amém? Essa é uma característica de uma pessoa que tem um fruto verdadeiro. É quando ela comete um erro, o Espírito age na vida dela, vem na sua consciência que errou e ela se arrepende. E eu quero concluir, querido, que infelizmente muitos passam anos dentro da igreja em suas religiosidades, participando da ceia, dão ofertas, devolvem dízimos, obedecem às ordens, mas ainda continuam perdidos e vazios como Nicodemos. E que nessa noite, querido, você busca o Espírito Santo de Deus para que Ele possa fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Deus só é Pai daquele que é gerado pelo Espírito Santo, porque ele recebeu um DNA divino. Só se torna filho de Deus aquele que tem um DNA de Deus. Pare com aquela frase, todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tem que nascer A Bíblia diz que tem que nascer o quê? De novo. Nascer aonde? No Espírito.
E quem vai fazer você nascer no Espírito? O Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito de Deus que se comunica com o nosso espírito e nos transforma. Posso ouvir um amém? E a pergunta que eu quero deixar para você é: você tem certeza que nasceu de Deus? Pense um pouco sobre isso. Analise isso um pouco. Você, nessa noite, tem certeza que nasceu de Deus? Segunda pergunta: você tem certeza que possui a natureza de Deus? Se não, hoje é um grande dia para que você seja tocado pelo Espírito Santo e receba o DNA de Deus. Amém? E para isso acontecer, queridos, você precisa ser humilde e reconhecer, e tomar a iniciativa de buscar o perdão de Deus e nascer de novo. E nascer de novo no seu coração, nascer de novo no teu espírito. Amém? Eu quero convidá-los a ficar de pé, porque nós vamos orar. E